Fala pessoal, bom dia. Levítico capítulo 19. Hoje é o seguinte, ó, a repetição de diversas leis. Aqui você vai ver que é um capítulo que tem 37 versículos e Deus ele vai orientando assim de uma maneira, não posso dizer aleatória, mas assim, com vários princípios, vários valores que ele mesmo já tinha estipulado para o povo, já tinha falado, orientado nos capítulos anteriores, mas agora ele está repetindo. Por que ele está repetindo? Já parou para pensar nisso? Poxa vida, a gente vai na escola, né? Quando a gente estava na escola, na verdade, né? E aí a professora falava, copiava na lousa, pedia pra gente copiar, na prova que ia chegar a gente tinha que estudar, repetir aquela informação, escrever, guardar na cabeça, tudo isso. Por que eu tô falando isso? Porque a repetição é importante e não tem como você falar assim, ah não, isso aí eu já peguei. Não, não é assim que funciona. Nós temos que repetir as informações que nós estamos ouvindo, nós temos que repetir o que a gente aprende e principalmente o que Deus fala. Então, naquela época lá, você precisa entender que a única forma que eles tinham de aprender todos esses estatutos aqui era através do quê? Da oratória, que os levitas iam lá ensinar o povo, e realmente eles tinham que buscar isso, eles tinham que guardar, falar uns com os outros, conversar. Olha, lembra disso, lembra daquilo. É assim que funciona. Deus falou isso. O que ele falou mesmo? Vamos recapitular e assim por diante. Então, era uma outra época, uma outra situação. Agora, aqui nós temos uma facilidade muito grande. A gente tem aqui a internet, temos livros, temos objetos para escrever, temos tanta facilidade, pessoal, mas o que falta para muita gente é estudar, é simplesmente parar o seu dia um pouco, colocar a sua Bíblia aberta, pegar a sua caneta e gastar um bom tempo aqui para você aprender essa palavra, né? Essa palavra aqui é o que vai te guiar para o caminho. Quem é o caminho? Jesus Cristo, é aquele que vai te guiar, te mostrar a verdade, aquele que vai te mostrar que ele tem um plano e um propósito para você. Então você tem que entender isso, pessoal, que você não vai se aproximar de Deus do jeito que você quer, da forma que você quer, do tempo que você quer, não abrindo a Bíblia, só ouvindo isso, não, você tem que realmente buscá-lo de todo o seu coração, para você ir repetindo aquilo que ele vai falando com você, aquilo que ele já mostrou na sua palavra. Então, aprenda um pouquinho disso aqui, tá? Bom, o capítulo 19, como eu falei para você, é um capítulo extenso com várias informações, mas eu quero fazer um resumo para você que é muito importante. O primeiro ponto é o versículo 1 aqui, que já diz assim, ó: falou mais o Senhor a Moisés, dizendo, fala a toda a congregação dos filhos de Israel e diz-lhes, santos sereis, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. É a primeira coisa que Deus está repetindo aqui. Ele já tinha dito isso em Levítico capítulo 11, versículo 44. E lá na primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 15, Pedro foca nisso também. Mas Deus está repetindo. Santos vocês devem ser, santos sereis, porque eu, o Senhor, sou santo. E nós já conversamos sobre isso. Então, por exemplo, não tem como a gente ser 100% santo aqui na Terra, mas o que Deus está nos instruindo é a buscar a vida de santidade. Você sabe o que te separa de Deus, você sabe o que é certo e errado, você sabe realmente o que Jesus coloca no seu coração e fala, isso aqui não é certo, isso aqui não é bom, então isso você tem que jogar fora, você tem que falar assim, eu vou tomar uma atitude, eu vou tomar coragem e eu não quero mais ver isso, falar isso, fazer isso, é agora. Quantas pregações você já ouviu sobre santidade? Quantas palavras do seu pastor na igreja você já ouviu sobre isso? E você não muda. Toma cuidado com isso, pelo amor de Deus. Porque agora é a hora de você entender. Deus está falando aqui com você de novo. Santos sereis, sede santos, porque eu sou santo. Deus quer que o seu povo busque a santidade. E só tem um que a gente consegue buscar a santidade, que é nele, que é em Jesus Cristo de Nazaré. O homem perfeito, Deus perfeito, o puro, aquele que não teve pecado em si, aquele que veio para sacrificar no seu lugar, no meu lugar, aquele que é 100% santo, aquele que lá no céu estão cantando, santo, santo, santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso. Então você precisa entender isso, que eu e você temos uma missão. Além de cumprir o nosso propósito que Deus estipulou, nós devemos buscar a santidade, porque sem santidade ninguém verá Deus. Então olha o peso desse primeiro versículo aqui, tá bom? E aí continua, né, com várias outras regras e ordenanças e estatutos sobre a questão também de relacionamento.
Então, as pessoas aqui, né, eu até quero focar com você, que ele fala, ele até repete um pouquinho dos 10 mandamentos, na questão de não furtar, não mentir, não usar de falsidade, não jurar pelo nome de Deus em vão, né, porque vai profanar o nome dele, mas aqui ele foca também no que Jesus disse em Mateus 7,12, né, ele fala assim, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Você pode ver isso lá no versículo 18, ó. Não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amará o teu próximo como a ti mesmo. Jesus disse isso lá na frente também, quando aquela pessoa lhe pergunta, qual é o maior mandamento? E aí Jesus diz, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, alma, força e entendimento, e o outro é semelhante a este, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, a gente sabe, pessoal, que nesse mundo que nós vivemos, nós nos relacionamos com diversas pessoas de diferentes caráteres, diferentes situações, diferentes rotinas, diferentes trabalhos, e realmente a gente se relaciona, isso é natural. Por isso a gente tem que amar, honrar essas pessoas, respeitar essas pessoas e entender um pouco delas, tá? Você tem que entender isso. Você não é o dono da razão, você não é o bambambam, você é uma pessoa, você é um grãozinho de areia aqui mediante a tantas outras pessoas. Mas o Espírito de Deus que habita em você faz você ser diferente, para que outras pessoas olhem para você e não vejam você, mas vejam Jesus Cristo em você. Porque esse é o foco de todo ser humano, que ele resplandeça a glória de Deus. Deus nos criou e nos formou para a sua glória. Então, todos nós temos essa missão de espelhar a Cristo para que todas as pessoas ao seu redor consigam ver. E não vejam o Caio, não vejam o João, a Maria, o José, o Tiago. Não, mas vejam Deus, Jesus Cristo. É isso que você precisa entender, tá bom? Isso é fundamental. E aí ele continua, né, com outros versículos, outras ordenanças, outras passagens aqui. Você pode ler à vontade, mas eu quero focar com você num detalhe, que tudo isso que Deus falou se liga com o que o apóstolo Paulo escreveu na sua carta de Romanos, capítulo 12. Para quê? Para a gente não se moldar a esse mundo, para a gente renovar a nossa mente, para a gente aplicar tudo isso daqui, para a gente realmente ser um cristão fervoroso, um cristão que as pessoas olhem e falem assim, poxa, ele está valorizando a palavra de Deus, ele está espelhando a Cristo, ele está propagando esse evangelho com a sua própria vida, com as suas atitudes, com as suas obras, né? Então isso é fundamental para a gente entender. Romanos capítulo 12 fala muito disso. Então você pode fazer essa ligação, pegar Levítico 19, ler primeiro e depois vai para Romanos 12, que você vai entender muito melhor, tá bom? E eu quero finalizar esse vídeo dessa forma aqui, né? Com o versículo 37, que Deus ele finaliza assim, ó. Vamos ler, deixa eu ver. Pode ser o 37 mesmo. Diz assim, ó. Pelo que guardareis todos os meus estatutos e todos os meus juízos, e os cumprirei. Eu sou o Senhor. Ele finaliza, né, dizendo novamente que ele é Senhor e pedindo para nós guardarmos esses estatutos, esses juízos, que é fundamental, tá bom? Então, pessoal, no versículo 30 do capítulo anterior, diz assim, portanto, guardem o meu mandado, não fazendo nenhum dos estatutos abomináveis que se fizeram antes de vós, e não vos contaminem com eles, porque eu sou o Senhor. Então você sabe muito bem o que você fazia antes, ou o que você mesmo pode estar fazendo agora, o que você está pensando, agindo. Mas eu tenho uma boa notícia para você. Jesus Cristo é aquele que te purifica de todo pecado, que ele mesmo levou sobre si dores, enfermidades, pecados, o próprio juízo seu, ele levou tudo, Basta você crer, confessar a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, porque você vai confessar com a sua boca e crer no seu coração. Você precisa entender que o final da história é maravilhoso para todos aqueles que nele creem. Então, Deus aqui ele deixa muito claro uma coisa, ele não faz acepção de pessoas. Se você ler ali os versículos o versículo 15, você vai ver que não, sobre a injustiça com pessoas, com pobre, com rico, com aquilo, você vai ver que tem uma ligação com Tiago, capítulo 2, você pode ver isso aí também, tá bom? Leia Tiago 2, do 1 ao 13. Deus não faz acepção de pessoas, ele passa a sua palavra, suas ordenanças, os seus juízos, ele mostra o caminho, a verdade, a vida que é ele mesmo, ele se sacrificou por amor a todos, mas nós temos que entender que nós devemos buscá-lo, exaltá-lo, glorificá-lo,
para estar com ele nos céus um dia. Então, Deus ele fez tudo que tinha que fazer. A palavra dele, ó, tá aqui, ó, bonitinha, completinha, basta você de coração aberto. Então, se você está buscando uma mudança, agora é a hora de você criar coragem e falar, não vou mais pensar nessas besteiras, não vou mais fazer isso, não vou mais valorizar tal coisa, eu vou pegar essa palavra, eu quero ler, meditar, crer nela, para o meu Senhor Jesus me ver e ver que eu estou buscando ele de todo o coração, tá bom? Pensa nisso aí, tá bom? Um grande abraço para você, nos vemos no capítulo 20. Deus abençoe.